students! Olá, alunos da EJA! Hoje eu, a teacher Patrícia, e o nosso intérprete Nathan. Hi Nathan, how are you? Vamos retomar o assunto do nosso verb to be. Do you remember verb to be? Let's go! E aí então, verbo to be. Que verbo é esse? Por que ele é tão falado na língua inglesa? Vamos fazer então leitura e interpretação de textos usando o verbo to be. Vamos lá? Let's go! Você sabia que o verbo to be, ele expressa dois significados? Ele tem duas traduções? Você sabe? Quais são? É possível usarmos o verbo to be, o mesmo verbo, para dizermos eu sou professora e eu estou na escola. Olhe como são diferentes os usos eu sou e eu estou. E eu utilizo o mesmo verbo. Por isso o verbo to be, ele é tão importante, por isso ele é tão falado e a gente precisa aprender bem certinho. Então vamos lá, vamos ver. Observe essa tirinha, essa comic strip. Hello, I am a fat, lazy cat. What's your name? Garfield. Wait right here. Call your lawyer. O que será que aconteceu? Então, no primeiro quadradinho eu tenho dois Garfields. Esse primeiro fala, I am a fat, lazy cat. E ele pergunta qual é o nome dele. Ele responde Garfield. E ele fica meio indignado e vai lá falar com o John. E aí? O que será que aconteceu? Vamos ver? Let's go! Então, eu peguei um pedacinho, um quadrinho da tirinha e eu quero saber qual é a pergunta feita por um dos gatos. Será que é letra A, como você está? Ou é a letra B, qual o seu nome? O que você acha? Vamos lá! Primeiro temos que saber qual é o gato que fez a pergunta. É o primeiro?
Está fazendo alguma pergunta? Hello, I'm a fat lazy cat. Ou é esse que está fazendo uma pergunta? What's your name? É o segundo gato, né? E qual é a pergunta que ele fez? Como você está ou qual o seu nome? Ele pergunta, letra B, qual é o seu nome? What's your name? Beleza? Ótimo. Vamos conhecer o Bob? Meet Bob. Então, esse é o Bob. I am Bob. I am 19 years old. I live with my parents. I study at a very nice school. My classes are fantastic and my teacher is brilliant. My friends are intelligent. My favorite subject is science. After school, I go home and I have lunch. I like pasta but not vegetables. I like Coke and milkshake too. Ok? Muito bem. Para lermos um texto desse, como é que a gente vai fazer? Primeiro, palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Então, eu tenho algumas aqui. Tenho school, parecido com português, fantastic, brilliant. Então, eu passo o olho e vou entendendo o que está acontecendo. Ó. My friends are intelligent. Intelligent é um cognato. Cuidado só com o falso cognato, parents. Quando eu olho essa palavra, eu já imagino parentes, mas essa daqui significa pais. Cuidado. Então, o Bob, ele conta para nós um pouquinho da vida dele. Quantos anos ele tem, com quem ele mora, onde ele estuda e o que ele gosta de comer, certo? Então, essas informações que tem nesse texto. Eu não preciso traduzir palavra por palavra para entender o texto, eu preciso entender o contexto geral. Então, vamos lá. Eu quero saber, tirei um pedacinho do texto lá. I am Bob, I am 19 years old, I live with my parents. I study at a very nice school. My classes are fantastic and my teacher is brilliant. E eu quero saber, what is the boy's name? Pay attention. B, how old is he? E letra C, how are his classes? Então, você precisa entender as palavrinhas-chave. What is, o name, a palavra-chave. How old e how are. E responde para mim, de preferência em inglês. Let's go!
Conseguiu responder em inglês? Ótimo. Não conseguiu? No problem. Então vamos lá. Letra A. Qual é o nome do menino? Letra B. Quantos anos ele tem? E letra C. Como são as suas aulas? Então vamos responder. Vamos lá. Qual é o nome do menino? His name is Bob. Se você colocou apenas Bob, ok, sem problemas. How old? He is 19 years old. Se você colocou apenas 19, ok também. Como são suas aulas? My classes are fantastic. As aulas dele são fantastic, ok? Tudo certinho, corrigido, ótimo, let's go. My favorite subject, science. After school, I go home and I have lunch. Cuidado com essa palavra lunch também, é um falso cognato. I like pasta, but not vegetables. I like Coke and milkshake too. E aí, Bob almoça na escola? Bob gosta de massas? Ou a matéria preferida de Bob não é ciências? Escolha a alternativa correta. Letra A, B ou C. Let's go! Vamos observar as frases e as informações. Então vamos lá, escolha a alternativa correta. Letra A. Bob almoça na escola. Vamos ver o que ele diz. After school, I go home and I have lunch. Lunch significa almoço, não é lanche, almoço. Então, depois da escola, eu vou para casa e almoço. Então, letra A está errada, ele não almoça na escola. Bob gosta de massas. I like pasta, but not vegetables. Pasta, o que é? Massa. Então, ele gosta de massa, mas não gosta de vegetais. Letra B tá ok. A matéria preferida de Bob não é ciências. My favorite subject is science.
A matéria preferida dele é, sim, ciências. Então, a alternativa correta é a letra B. Bob gosta de massas, ok? Perfect? Tudo certo? Ótimo. Verb to be. O verbo to be, ele é um verbo especial, então a gente tem que tratar com muita atenção. Qual é a diferença do verbo to be? Primeiro, ele tem duas traduções. Ele significa ser e também significa estar. E cada sujeito tem o seu verbo correspondente. Em inglês, eu uso o mesmo verbo para todos os sujeitos, né? Eu mudo ali um S, uma coisinha ou outra. Mas I play, you play, they play, everybody play. O verbo to be, ele precisa sempre estar de acordo com o sujeito. Esse é o único probleminha que a gente tem que dar bastante atenção. Quando eu tenho o sujeito I, eu só posso usar o verbo to be am. O you, tanto no singular quanto no plural, eu vou usar you are. Você é, vocês são. Você está, vocês estão. Sempre you are. O he, o she e o it, eu vou usar o verbo to be no singular is. He, ele é. She, ela é. O it eu uso com objetos, com animais. O we é o plural de nós, né? Eu e você. We, nós somos, nós estamos, we are. E o they é o plural do he, do she e do it. Então, os meninos, they. As meninas, they. Os cachorros, they. Então, vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Olha os exemplos. I am an excellent student. Eu sou um aluno excelente. She is a brilliant teacher. Ela é uma professora brilhante. We are great friends. Nós somos grandes amigos. Beleza? Então, sempre lembrar que o sujeito tem o seu verbo to be correspondente. Na forma negativa, o que eu vou fazer? Vou colocar o não. Só que eu tenho que cuidar, porque eu falo assim, ó, eu não sou. Mas em inglês, o meu not vai depois do verbo to be. Ficaria eu sou não, se eu for traduzir ao pé da letra. Lógico que eu não vou fazer isso. Então, I am not at home right now. Eu não estou em casa agora mesmo, ó. Eu não estou. Mas eu tenho que inverter, tá? Eu não posso colocar o not antes. Então, vai ficar I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Eu posso abreviar ficando I'm not, you aren't, isn't e assim por diante. She is not in my classroom. Se eu for traduzir ao pé da letra, ela está não na minha sala de aula. Não tem sentido essa frase. Então, ela não está. Na minha turma, pode ser. We are not at the beach. Nós não estamos na praia, ok? E a forma interrogativa? Como é que eu faço perguntas? Eu vou jogar o verbo to be para frente da frase. Então, sempre vou começar com o verbo to be. Am I? Are you? Is he? Is she? E assim por diante. Então, aquelas minhas frases estavam na afirmativa, agora eu vou te fazer uma pergunta. Are you an excellent student? Você é um aluno excelente? Is she a brilliant teacher? Ela é uma professora brilhante? Are we great friends? Nós somos bons amigos? Então, fiz as perguntas. Então, a afirmativa, I am. Negativa, I am not. Interrogativa, am I. Ok? Tranquilo? Perfeito? Ótimo. Quiz. Vamos lá, então. Perguntinhas para ver se você compreendeu. Qual é a resposta correta para a pergunta? How old are you? Se alguém te faz essa pergunta, how old are you? Você responderia, I am 16 ou you are 16. E a 2, a frase, he is from China, ela é afirmativa ou negativa? Responde aí.
então, se alguém te pergunta, how old are you? O que você vai responder? Você vai dizer, I am 16. Será que essa pergunta foi feita para mim? Ou você vai dizer, you are 16? O que você acha? Você vai responder, I am 16, porque ele está perguntando para você. Apesar dele ter usado o are you, essa pergunta foi feita para você. Então, você responde, I am 16, ok? E a frase, he is from China, ela está na afirmativa ou na negativa? Eu não tenho o not, então só pode estar na afirmativa. Se fosse negativa, seria he isn't ou he is not from China. E o que mais eu teria se fosse interrogativa? Is he e o ponto de interrogação, certo? Então, número 1, I am 16. Número 2, afirmativa, certo? Então, o que eu não posso esquecer? Que o verbo to be, ele sempre concorda com o sujeito. Quando a gente pergunta, você conhece o verbo to be? Geralmente as pessoas me respondem, I am, you are, he is. Cuidado. Verbo to be é apenas am, is e are. O I, o you, o he, esses são os pronomes, tá? Pronome, eu, tu, ele, assim por diante. Então, cuidado. Cada pronome tem o seu verbo to be correspondente, certo? Então, aqui nós temos mais algumas referências. Se você precisar pesquisar um pouquinho mais, coloque bem o verbo to be no seu caderno, faça a sua tabela, estuda, dá uma pesquisada, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Bye. Bye, Nathan.